like a Hellcat. Bom pessoal, boa tarde. Para dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Agora no nosso segundo semestre, já que a gente já viu toda a parte de termologia, toda a parte de termodinâmica, agora a gente vai começar a estudar uma parte muito interessante da física e, além de interessante, muito importante para os estudos da nossa física, certo? Que é a chamada ondulatória. A ondulatória, a gente vai observar ela principalmente quando a gente fala de ondas sonoras, tá? Ondas sonoras, as nossas ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, as nossas ondas visuais, desculpem, ondas luminosas, ou seja, tudo que inclui ondas a gente vai estudar agora no nosso segundo semestre do ano letivo de 2020, tá certo? Bom pessoal, então primeiramente a gente tem que entender que ondulatória ela nasce das nossas ondas, certo? Das nossas ondas. E você pode me perguntar, professor, mas na realidade, cara, o que são ondas, tá? As ondas, pessoal, ela é uma perturbação no meio, tá? A onda, ela nada mais é do que uma perturbação no meio, tá? Vou colocar aqui um exemplo bem simples, tá? Olha só, vejam aí no consciente de vocês. Aquelas ondas que a gente vê no mar, tá? Aquelas ondas que a gente vê no mar, que os surfistas pegam, que chamam de ondas, na realidade, pessoal, aquilo ali, ela não é uma onda. Aí você vai dizer, professor, mas é onda sim. A gente fala que aquilo, a gente sabe que aquilo é onda. Agora eu vou lhe dizer porque que fisicamente aquilo não é uma onda. Sabe por quê, pessoal? Porque a onda, para ela existir, ela transporta energia, tá? A onda ela transporta energia sem transportar matéria. O ser humano não é feito de matéria, então se é feito de matéria e essa onda consegue levar esse surfista, então não é onda, tá bom? E aquela marolazinha que tem lá no começo da praia, tá? Quando você coloca os pés lá na areia, aquilo é uma onda ou não é onda? Pois para a física, pessoal, aquela marolazinha que tem lá no começo da praia, aquilo é sim uma onda, tá? Diferente do que a gente conhece por onda. Por que que ela é onda? Porque ela transporta energia, mas ela não transporta matéria, ou seja, ela não consegue fazer com que o homem se movimente apenas com uma força dessa marola, tá? Então ela sim, ela é uma onda e a marola é uma onda, por assim se dizer. Então a gente já sabe que a onda ela é uma perturbação e para que ela exista, ela precisa transportar energia sem transportar matéria, tá bom? Então, basicamente é isso aí, tá? E a onda, pessoal, ela é algo bastante importante até para o mundo tecnológico que a gente tem hoje, né? E a pessoa, se não fosse as ondas, vocês não conseguiriam estar assistindo essa aula nesse exato momento. Por quê? Porque eu não teria como, esse vídeo não teria como chegar até vocês se não fosse por a onda eletromagnética que é emitido nos sinais de Wi-Fi para que vocês tenham internet, para que vocês consigam ver esse vídeo. Ou seja, onda ela é uma parte bastante importante no estudo da física, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, a onda, ela possui, para que ela exista, ela tem que ter um pulso. Esse pulso faz com que ela se movimente. E esse pulso, pessoal, ele vai ser repetido várias e várias vezes. E dentro disso a gente tem as classificações desses pulsos, que a gente chama de onda longitudinal e uma onda transversal. Então, pessoal, a onda longitudinal ela pode se comportar dessa maneira, tá? Ela tem uma certa velocidade inicial e com o passar do tempo ela vai ter uma certa velocidade final.
Se você tem uma mola aqui totalmente estendida, e você der um pulso nela, esses pacotes de ondas vão se movimentar ao longo dessa mola até chegar no outro ponto. Se esse ponto aqui estiver solto, esse pacote de onda se perde aqui no final. Agora, se as duas pontas estão amarradas, o que é que vai acontecer? Esse pacote de onda ela vai se movimentar até que não tenha mais energia para se movimentar no na própria mola, certo? E a onda transversal é aquela que a gente consegue visualizar ela em duas dimensões, tá? Aonde a gente tem aqui, tá? A vibração, tá? Onde a gente tem aqui a vibração nesse sentido e a gente tem a propagação no mesmo sentido, ou seja, tanto a vibração como a propagação, ela é no mesmo sentido, com uma certa velocidade, aqui como eu coloquei no plano cartesiano ortogonal. Daí, pessoal, a gente tem os tipos de onda, que a gente pode chamar de onda mecânica e a onda eletromagnética. Qual é o principal adjetivo de uma onda mecânica, tá? A gente pode falar que uma onda mecânica ela necessita de um meio material para se propagar, tá? Ela não se propaga no vácuo, ou seja, o som, certo? Olha só, se você for em uma igreja que está vazia, na parte da manhã, né, que normalmente está mais vazio, e você falar algo na porta, o que que vai acontecer? O som da sua voz ela vai se propagar e ela vai ecoar dentro da igreja, porque ali é um exemplo de onda mecânica. Ela precisa do meio material, ou seja, de tudo que contém dentro da igreja para se propagar. E quanto maior for o ambiente fechado, maior vai ser o eco, tá certo? E uma segunda onda é a que a gente chama de onda eletromagnética. E aí a gente vai ter, pessoal, a onda eletromagnética, que como o nome já diz, é uma onda que contém um campo magnético e também contém um campo elétrico, tá? Aonde uma vai em um sentido e a outra vai no outro, para que a gente tenha a onda eletromagnética. Detalhe, essa onda ela se propaga sim no vácuo, tá? E meio material, tá certo? Olha só como é que um desenho aqui de uma onda eletromagnética, onde eu coloquei aqui as setinhas em azul, onde elas correspondiam à onda magnética, e aqui as setinhas em preto correspondente à onda ao campo elétrico. E você vê que a transversalidade entre esses dois campos fazem gerar uma onda eletromagnética. Pessoal, e a gente sabe que tem nos livros aí, acredito que vocês já saibam, que a propagação da luz no vácuo com maior velocidade é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, tá certo? E aqui, pessoal, depois a gente vai detalhar bem detalhadinho todos os tipos de onda e tudo mais. A gente vai estudar todas elas bem detalhadas, ondas luminosas, ondas acústicas, ou seja, tudo que inclui onda a gente vai estudar. Mas olha só, sobre a direção de propagação, a gente tem em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Essa de uma dimensão é aquela que a gente observa apenas em uma dimensão, ou seja, um exemplo simples. Se você colocar uma corda em um ponto, tá? E você segurar e sacudir com a outra, você vai ter uma onda em uma dimensão, porque você vai estar observando ela em apenas uma dimensão. Em duas dimensões, um exemplo clássico que acho que quase todo mundo já fez na vida foi jogar uma pedrinha dentro de um lago, ou dentro de um rio, tá? Ou dentro de um rio, ou quando cai uma folhinha no rio, você observa que aquela água ela se propaga em duas dimensões. Você consegue observar ela em duas dimensões, formando pequenos e grandes círculos, uma atrás da outra, tá? E em três dimensões, nada mais é do que a onda luminosa, tá, pessoal? Aqui eu coloquei um exemplo de uma vela, você consegue observar ela em três dimensões, tá?
claro, você sendo o observador. Isso também serve para uma lâmpada, tá? Ou seja, tudo que emite luz, tá? Tudo que emite luz é uma onda em 3 dimensões. E aí, pessoal, no ponto-chave que eu queria falar, que tanto as ondas ela tem tanto a frequência como um período, tá? Essa frequência nada mais é do que um ciclo, tá? Nada mais é do que os ciclos, ou seja, os ciclos realizados por uma certa unidade de tempo. O exemplo, a frequência com que as pás do ventilador giram. Outro exemplo, o ciclo de vida, tá? E o período é o inverso da frequência, é o intervalo de tempo para realizar um único ciclo, tá? Ou seja, a variação de tempo por certo? Por um único ciclo. A quantidade de tempo que ele utilizou para realizar aquele movimento, um movimento só, certo? E a frequência é o número dividido por o tempo, tá bom? O que mais que eu posso falar aí, pessoal? É só isso, tá? Basicamente, por enquanto, é apenas isso. Que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso do tempo. Aqui são alguns exemplos que eu coloquei, mas isso a gente vai ver nas atividades aí posteriores, tá certo? Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente vem com mais conteúdo.